Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem acompanha, nome é Karen Pacheco, eu estou na Insta como @eukarenpacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, mãe de Santo Antônio, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Nós estamos ali para falar de assuntos que tinham tabu na nossa sociedade cabo-verdiana, tudo que envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós ficamos ali para mais um episódio. Hello, minhas meninas, bem-vindos ao episódio número 13. Já é com a festa de episódio número 20. Não vai falar nada disso, para. Meninas, sem flanhosma. Quem que tampete na casa sabe. Minha microfone está cheio de pelos. Que ele dá sol, para morrer, né? Pelo branco. Enfim, está carregado de pelos. Mas tá chegando uma hora que você releva tudo que as coisas lá. Você sai com roupa preta, hora que o xinte, roupa preta está cheio de pelo de meninas. Assim que tá chamando as meninas. Sofá, cheio de cabelo, tchum, outra coisa, enfim. Bom, já queria fazer esse episódio ali já tem um tempinho, mas acaba para ver outros assuntos na frente. Hoje a gente fala sobre privilégio. E me tacha, mas assim, é calcanhar daqueles de muita alguém dentro de Tchone Cabo Verde, que alguém que pode falar nessa palavra que terá ataque. Mas enfim, há dias um vídeo super interessante na Insta, um Reels, coisa bem rápido, sim. Era uma menina branca, né, era uma mulher branca, então é posta, fala sobre questão de comparar a cabeça a outras pessoas. Então essa falava, uma pessoa pergunta, cara, como que você consegue fazer tudo que lá? Você estuda medicina, você consegue treinar direito, né, faz exercício físico, etc, vai para ginásio. E aí eu falei assim, quem se comparam as cabeças para morrer, a minha tem que estar trabalhando, meus pais tá sustentando enquanto tá estuda, não tem alguém para fazer comida, não tem alguém para fazer isso, para fazer aquilo. Obviamente que a hora que você tem um grade de apoio, mas aquela coisa tá torna mais fácil. Que ela que tá mérito de ser, sei lá, inteligência de estuda, ou ser motivação de levantar todo dia para o ginásio, pô, não sabe, mas às vezes mesmo aquele grade de apoio é que toda alguém que tem vontade, né, como às vezes é que sabe, mas de fato, te ajuda bastante. E quando curti aquele vídeo, né, tem repostado na minha story, foi para modo. Então, hoje, poucas pessoas reconhecem o privilégio que eles têm. Acho que para um mero de, sei lá, de ser menosprezado, talvez. Mas poucas pessoas reconhecem o privilégio que eles têm e de falar, ok, não está conseguindo fazer tudo que as coisas ali, para modo, talvez, então um X vantagem riba de outras pessoas ou outro grupo. Privilégio é a hora que não está pensando naquela, que até como boca legal a questão de desigualdade social. A maioria nós repara, né, quando fala mulher branca é uma mulher branca, provavelmente classe média alta, então assim, está fazer recorte de raça, recorte de classe social, e tem outros tipos de privilégio. Por exemplo, a hora que não pensa na pirâmide, né? Pirâmide social. Quem está lá de riba? Quem está lá de riba na topo? Então, homem branco, hétero, rico. E daí, você bata diz. Então, cada vez que você perde um privilégio, que significa uma coisa mariário, mas simplesmente você está em desvantagem social. Então, se você é mulher, você está em desvantagem social. Se você é uma pessoa preta, você está em desvantagem social. Se você é mulher e preta, você está lá fundo, lá abaixo de pirâmide. Se você pensa nas pessoas trans ou pessoas, né, homossexual e tudo mais, tudo que ela bota cair. Então, você perde privilégios, né, de coisas que devia ser o básico. E não sabe, mas tinha alguém que tem acesso ao básico justamente para pessoas que pessoas que para morrer por cor de pele, para morrer por gênero, para morrer por classe social, para morrer por sexualidade, enfim. Então, a hora que a gente pensa, a hora que a gente, né, acha fixe alguém que está naquele lugar de privilégio e reconhece, essa está falando assim, primeiro, meritocracia que existe. Meritocracia está falando cozer.
se você faz o esforço, você faz o trabalho, o esforço pessoal, você ser recompensado para aquilo. E que você considera se você é uma pessoa portadora de deficiência, que você considera se você é de uma classe social menor, se você é preto, se você é mulher, e que você considera nada aquilo. É simplesmente, tudo alguém mas já faz e você ganha. Daí você perguntou, não está mesmo uma meritocracia que existe? É nítido, mas que existe. Inclusive, engraçado, o negócio que você fala. Primeira vez que um homem está falando de meritocracia foi na estágio, e era num banco, e aí aquele gerente chamou para conversa e tal, e aí ele falou, Karen, e você sabe o que é meritocracia? Algo assim, então, é que você está falando, mas que existe, pelo contrário, você está falando a mim do tipo, esforço que você conseguir chegar lá, ali dentro. Aí era para falar assim, valeu, qualquer coisa eu vou te avisando. A mim, mulher preta, dentro de um banco de investimento, é claro que tratamento de mim para um homem branco está sendo igual, com certeza. Não vem o caso que ela ama. Na época, nunca sabia o significado de que ela, então você, fixe, ok, é sobre o esforço que você conseguir tudo coisa, Tipo, minha vida é igual a mim sendo imigrante que mora. Na época eu dividia a casa. Minha vida é a mesma coisa que um playboy de Zona Sul, que tem empregada para fazer tudo coisa, que não sei que mãe também está fazendo tudo coisa, que é só lavanta, põe roupa bonita, chega a trabalho. Então, voltando, a importância de reconhecer é justamente para negar a existência de meritocracia, para reconhecer, mas talvez coisas que botam na vida, talvez aquele iPhone que você tem dentro do mundo, talvez aquele curso que você vai fora, acesso à educação e viagem ao mundo e etc e tal, talvez é que de um lugar de, para modo, um esforço não consigo, mas talvez é de um lugar de, tive outros alguém que bem antes, que teve acesso, que dão aquele acesso ali, e que bom, é maravilhoso, e hoje então, condições de fazer tudo aquilo lá. Ou até mesmo, tipo, minha cor de pele, sabe, me tapam num lugar de mais privilégio, num lugar de pessoas que hoje torto, de pessoas que seguiam, de seguranças que seguiam dentro de um supermercado, ou de polícia parando na rua. Não pode simplesmente seguir a vida normal, que aquele tipo de estresse mental lá, nunca tem para morrer, que ela tá pesa. Então, na hora que você reconhece aquele lugar lá, é que diminui o esforço pessoal que também tem. Ok? É que diminui aquilo, simplesmente é mostrar uma boa pessoa inteligente, botar consciência de qualquer lugar, de falar, ok, talvez não também se bem ficar a fazer discursos de tipo, se me consegue, vou botar conseguir para morrer coisas que funciona assim. Não sabe aquela imagem de corrida, que aí tem tipo meta, né? Aquele parte inicial, como que tá chamado? Aquela, não se lembra, mas enfim, aquele ponto inicial de corrida e aí aquele meta, né? Aquele fita. Aí até lá tem um homem, simplesmente também tá cor. Aí de lado direito tem uma mulher, até a antiga, aí tá por cima muito varal de roupa, enfim, menino. Daí, aí para cada pessoa, né, botava apoio, qualquer empecilho, qualquer dificuldade que cada pessoa com menos privilégio sabe tem. Beleza? Então, acho aquele exemplo excelente, para morrer justamente aquilo. Então, na hora que você fala, mas, se me consiga, para morrer, você consiga, que então odeia que os discursos de coaches, tipo de discurso de coaches, para normalmente é pessoas que vêm de família rica, é alguém que, que não atinge milhão, mas mais de metade já botinha, enfim. Aí esta apanha na sazonalidade e esta vindo que ele usa como se qualquer pessoa consiga. Morde que é verdade, se, hoje, vamos fazer uma pesquisa ali rápido, se mais de 780 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de pobreza extrema. Então, eu dizer, pessoas que não tiveram esforço suficiente, e alguém que, nunca gosta de trabalho, é dizer, né? Então, tipo, coisas que coach, você tá falando, se lhe filho, buta falava desde aquele tempo, já dura que alguém está própria. Simplesmente, botam privilégios que as outras alguém não têm. Ok? Então, na hora que eu reconhece que ela, além de mostrar uma boa pessoa, informada, inteligente, põe no lugar de humildade, de ser grata até ao universo, de tudo coisas que botam, de tudo benefícios que botam, de falar, poxa, botar falar sim, me é grata para tudo que ele tem, e inclusive pode fazer algo com que lá, você entende? Para morrer também que a sua reconhece, acha fazer um vídeo ali na Reels e tal, dia que bubá abre, né, esse caso das médicas, dia que bubá abre uma clínica de, sei lá, dermatologia, quem é que você tava contrata?
possibilidade para que você tá dando, que não única que você gasta o dinheiro, por tudo que ela não pode fazer. Olha, boa hora que você sabe tipos de privilégio que você acessa, você dá mão para mais alguém consegue também, você entende? Exemplo, mesmo que você é uma pessoa preta, ou é branco, você tem uma empresa, para modo que a empresa, a maioria que está lá é alguém branco, para modo que você está dando oportunidade para pessoas preto entra na cargos de importância, na cargos de liderança, que só põe preto tá fazer trabalho de limpeza. Se anja não sabe, mas todo trabalho é digno, né? É sobre aquilo, mas para modo que, ok, na hora de falar digno, mas só nós que está fazendo os mesmos trabalho e a hora que o aspia chefe, gerente, diretor, não sei o que, é sempre alguém branco e maioria homem. Você entende? Então, você tem que estar, você quebra aquele ciclo, você dá mais oportunidade para pessoas e por isso que o sistema de cota existe, que é para tentar equilibrar um sistema que é desigual e desequilibrado. Então, caçou também, ai, sim, para mim, sabe, mas me privilegiada, parabéns para mim, tal, eu conheço, não sei o quê, mas também tenta fazer coisas para mudar a realidade daquele sistema, você entende? E assim, e a hora que a gente faz de reconhecer também, de pôr lugar de humildade, é também para parar de ser sem noção. Para maioria das vezes, caçou coaches que ficando para pesneira, a nós também não está reclama de coisas de vida, sendo que tem alguém que nunca nem conseguiu acessar aquela coisa que tanto você está queixa, você entende? A minha super a favor de reclame e tal, mas também não tem que ter noção, né? Então, lembro um mês num trabalho lá e tal, estava uma senhora que, né, tem boas condições de classe média alta, e essa reclamava de dinheiro para mulher de limpeza. E eu só tentei, então Tati assim, cara, melhor não, para quê? Para que você estava a queixa de uma coisa que mulher nunca vai na sua vida? Você entende? Uma realidade completamente diferente. Então, às vezes também é bom não chamar nossa cabeça para a realidade. E quando ficar fala também, só de outros alguém, né? Chamei trazinha em exemplo também. Um beijo, não lembra baba para um churrasco de galera de banco, né? E aí tinha duas mulheres de gorda para obesa, né? E aí essa falava algo do tipo de praticar exercício físico e tal. E aí a minha cara ainda tinha nada para um papo. A menina naquele tempo era magra, tipo hoje tem uns 62 quilos mais ou menos. Na época está com 58. Hoje, a menina nunca gosta de olhar em cima. Na época, credo, era uma magreza e não reclamava. Então, fazer algum comentário do tipo, nunca se lembra-se de tipo, ai sim, também tem que fazer exercício físico para manter shape e tal, não sei o quê. E aí, espião com cara de tipo, tu jura, magrela? Então, tipo, que ela mantinha minhas preocupações e tal, não sei o quê. Mas, cara, pelo amor de Deus, você te entende? Ou é o tipo de comentário que faz frente a alguém que faz, que de fato, eles tinham questão até mesmo de saúde, você te entende? E que era uma coisa que eu estava confortável com ele. Então, custava ficar quieta, era só para calar a boca. Nada mais ainda tinha que falava, você entende? E quando começa a fala, né, mas acho que cima que calcanhar de Aquiles, para o verdiano, ou é um assunto bem, tipo, pessoas estão ficando até tenso, né, medo de, sei lá, de entrar naquele tema ali, é para morrer, então, é uma ministro a hora que vou mostrar, mas é privilegiado, sim, passa cor de pele, né, então pretos de pele mais claro, não sabe, mas colorismo lá, tá pesativo. Coisa que é colorismo. Colorismo, você sabe, alguém preto de pele mais escuro, pessoas com traços mais negroide, cabelo mais crespo, sofre mais tipo de preconceito, por modo, essa mais longe, né? Aquele que é considerado padrão eurocêntrico, então essa mais longe de branquitude, de cabelo fino e etc. E pessoas preto de pele mais claro, com cabelo mais cacheadinho, mais próximo de cabelo liso e tudo mais, está mais próximo de padrão eurocêntrico. Onde que não entra naquela? Minha fala justamente de mim, que é quando quebra as coisas de tipo, ai, para morrer nunca pode flama, me privilegiar, nunca pode assumir, né, minhas privilégios e tudo mais. E desde o início, né, ali cita alguns exemplos, até mesmo de estudo fora e tudo mais, e me justamente não encaixa, né, tinha outros tipos de privilégio, como também não encaixa na desvantagens, né, perante a outros grupos. Então, não espera manter ser breve nas histórias, mas tem coisas que você dá conta hora que você sai de Cabo Verde.
Vamos, a mim na Cabo Verde é uma pessoa cheio privilegiado. Eu sou na Cabo Verde, mim na Brasil também é uma pessoa cheio privilegiado. Vamos, na Cabo Verde, a mim é uma mulher, né, preta, de pele claro, não tem cabelo cacheado, vem de uma família de classe média, nunca não passa necessidade. A mim, pequenote, já tinha com, sei lá, menos de um ano, já tinha saído fora do país, não mora há 3 anos na Itália, por na época minha pai trabalhava lá. Então, pude viajar desde pequenote. Vem de uma família imigrante, família para parte mãe é cubano, para parte pai de Santo Antônio, mas também tem alguém espalhado no mundo. Mas ainda, né, de parte Cuba. É uma família que sim, labuta cheio, principalmente de lado cubano, né, a hora que não volta as 2 gerações para trás, a realidade que mim tem hoje, que a realidade que minha avó teve quando ela era pequenote, adolescente, graças a Deus, eles conseguem ascende, né, socialmente falando, conseguir coisas na vida depois que, né, na fase adulta. Então, daquela geração lá para frente, botou de uma pessoas de fato ascendem socialmente, que ele é muito bom de pessoas com casa comprada, né, mora direito. Então, pronto, né, a família é grande, tem pessoas que por isso até encontram numa fase mariado e tal, mas enfim, que geração de minha avó, eles conseguem dar a volta por cima. Né, para uma muito nova, eles perdem seus pais, então eles foi órfãos, muito novinha, então irmãs por carequinha não casa, uma história assim, ainda creio entra tanto na mérito, mas enfim, teve muito perrengue, né. Então a mim, desde nova, já tinha entrar no avião, viaja para fora, não tá falando que ali para morar, menina, tem alguém que nunca pisa num avião, mesmo. No Brasil tem alguém, então até tem condições ok, nunca entra num avião, é a realidade que é tão acessível assim para todo alguém. Então na Cabo Verde, também de um lugar, de tudo que é esse privilégio ali, é uma coisa que durante eu na Cabo Verde, até mais consciência, diria, né, de classe e tudo mais, talvez nunca tinha na época, se mantém hoje, com certeza, talvez não, com certeza nunca tinha. Não se cria na Terra Branca, então vá para a escola a Bela, caso alguém conheça. E lá tive contato a todo tipo de alguém. E liceu, um estudante no Liceu de Várzea, que ainda foi, claro, foi a melhor coisa que acontece. Para uma menina, a mim criava Liceu de Praia na todo custo. Criava Liceu de Praia, tentam uns 2, 3 vezes. E escapou lá justamente para onde quem morava, se bem que depois mora na Palmarejo, mas mesmo assim esse deixa fazer transferência. Não, tenta 2 vezes, já na 7º ano, né, que foi aquele de 6ª classe para 7º ano, e depois no 9º ano. Depois simplesmente, cara, não aceita, você entende? Na Liceu de Várzea, não tive mais, tem mais pena chão de sabe, mas mundo é com aquele bolha fechado, mas com uns amigas de mim, outra falando, de galerinha pop, né, para morar no Liceu de Praia, botou mais isso. Então, é por mais consciente de ter coisas de boca vira um playboy ou um patricinha sem noção. Obviamente que, né, mesmo me sendo adolescente, então sair, então conviver com outra galera, até mesmo, né, de galerinha pop é muito bom, meninas, amo! De galerinha pop, e tipo, não era adolescente, então adolescente buca tá fazer um X crítica, você tá entende? Tipo, sei lá, é uma galera que tá vive mais de aparência e show off, não sei o que hoje já não tá conseguindo fazer uma crítica melhor com relação a isso, a ponto de lugar ali increbei, que outro lugar nunca crebei, nunca cresça tá convive com tipos de alguém assim, né, que é muito nariz em pé, e tá a melhor do mundo, pra morar, sei lá, pra morar ter um trabalho melhorzinho, pra morar ter um último iPhone, e talvez ainda prefira estar em outro lugar. Ok. Então, essa pessoa, né, amigo de 18 anos, coisa que faz mensura na Brasil, que ele é um grandíssimo privilégio para uma área que tudo cabo-verdiano que está conseguindo sair fora para estudar mesmo. E também se nem vai tão longe, que todo cabo-verdiano que está conseguindo finda liceu para uma área tem que trabalhar. Você entende? A minha própria tive colegas que era, né, naquele que estava dentro daquele âmbito lá, professores às vezes tentava, né, para pessoa que larga e tal, mas coisa que eu fazendo, você entende? Então, enfim, bem estuda na Brasil, meus pais ajudavam a mim, né, financeiramente, um cabelo com bolsa. E aí, quando eu chego ali, olha, mas talvez a minha cata um padrão assim. E que ela tudo cabo-verdiano, que está em outros lugares, principalmente Brasil, Merca,
Portugal, né, países da Europa, enfim, países que assim, tra no Brasil, que é país de maioria branca, Brasil que é maioria branca, Brasil tem mais de 54% de pessoas negras, dentro de pessoas negras tem pretos e pardos, né, como a mim, por exemplo, a mim é uma pessoa parda, ok. Então, quando chega ali, talvez tudo aquele privilégio, né, que tinha na Cabo Verde, ali é um bocadinho diferente, para morrer mas conto Sara de Instagram tá falando, a pele mais coisadinha, né, pele mais escuro, né, minha como pessoa branca, e cabelo cacheado, que hoje está em alta, cabelo crespo, cabelo cacheado, etc. A minha chega na 2011, que tudo o salão que pisava para cortar ponta, ou sei lá, quem queria puxar cabelo, essa falando para mim quem gata lisa, para mim quem gata relaxa cabelo. E na verdade, aquele coisa lá não vive até na Cabo Verde, chamada fanhos. A hora que queria puxar cabelo, essa fala para mim quem gata relaxar cabelo. Minha cabeleireira tá falando, mas minha único alguém que é conche que nunca relaxa cabelo. A única química que tem na cabelo e bastante é de pinta, mas nunca por relaxante na cabelo. E às vezes eu falo, cara, uma boca mesma, canto mulher, a minhas amigas, cacheada, cabelo em cima de meu, canto que buconche, que teve que relaxar cabelo para mora e criar cabelo com menos volume. A mim, na verdade, tudo que enconche tira de relaxa. Nunca se lembra nenhum gosto que relaxa, mas enfim. Minha mãe acha que foi educando bem para que ele embora ele tá relaxar, mas nunca se lembra mesmo se foi proibição ou não, acho que não. Mas, enfim, o fato é que nunca relaxa cabelo. Mas quando chega ali, era aquela afronta, ai, para que isso, para que aquilo, não sei o quê. Então, você começa hoje a tratamento direcionado a uma pessoa é diferente. Na universidade era diferente, e é que só para a minha pessoa parda, né, minha light skin, de cabelo crespo, né, cacheado e tal, é que só para que ele é para a minha africana também, que é um ponto tão importante, para um coisa de ser imigrante de Alemanha, né, para monta lembra diretor de ciências da computação de UF na época, e chegava na sala para famílias, gente, recebam uma aluna estrangeira, cara, ela é africana e tal, então lembra uma menina espianci, estou na vira cara, do tipo, ok, mas vocês falavam, né, ele é de Miami, ele tem que ser com os meninas, hey, mostra lá mesmo MP, não sabe, então certeza, mas tratamento é completamente diferente, então tudo que esse tipo de coisas lá, tá pesa, então bate entende quem é lugar no mundo. E é lugar no mundo é onde que expõe de menos importância? Não. É um lugar de sabe, mas para morrer de cor de pele, para morrer de onde que bem, para morrer ser mulher também, de tudo que é lá, mas peso é diferente. Mas régua que você estava pondo entre mim e uma mulher branca é diferente. Mas régua que você estava pondo entre mim e um homem branco é diferente. Até mesmo de pessoas pretas, comparação de mim para uma mulher preta que é retinta, ou um homem preto que é retinto, enfim, régua é diferente. Eu só não hoje a casos de escândalo, né, de Hollywood, enfim, qualquer tipo de escândalo, hora que envolve pessoas brancas, minha escusa é muito mais leve. Alguém tá bate muito mais leve. Hora que é preto, por isso que se fala preto, nós nunca tem possibilidade de ir. Para a hora que não era, tá apanhado aquele grupo no geral, tipo assim, todo homem preto é violento, e mulher preta é tudo dada. Tipo assim, esta marcou que lá, que bom é que é indivíduo, é um grupo. Então, ele tem consciência de que lugar lá, inclusive para a luta contra injustiças, mas talvez em Cabinha Brasil ainda tinha aquele mesmo noção. A minha Cabo Verde nunca põe a cabeça como pessoa branca ou não africana. Sempre sabe, a minha africana, sim, a minha preta, não. Mas peso é diferente a hora que você está de que lado de moeda onde que você está tratado melhor para morrer dos privilégios. E o maior privilégio na Cabo Verde, quem tinha, né, e quem tem, é relacionado ao colorismo, para morrer em pele mais clara. E também que é bem de né, bem de pobreza, você tá entendendo? Então, vida ok, né, classe média. E ali na Brasília, com a fama minha privilegiada na Brasília também, meninas, a minha tá mora num bairro super bom, uma universidade federal, tudo trabalho que já passa para ele, tudo bons trabalhos, estágio, sempre faz estágio na banca de investimento, faz numa empresa de telecomunicações, depois acaba para entrar num Big Four, que é as 4 maiores auditoras do mundo. Então, assim, nunca passa afronta naquele sentido, Lanho, você entende? Nunca pode comparar minha cabeça com uma pessoa que é preta e bem de comunidade, né? Que bem de favela, ou que conche pobreza desde sempre. Que tem hipótese. A dias próprio fica sabe e notícias de
de um ex-colega de meu, e ele era, né, de comunidade e tudo mais, homem, preto, pele escuro. Cara, e ele faz universidade, ele desde a época que eu conheci ele era de que as melhores lá no trabalho. E gosta de ficar, sabe, mas tá num trabalho super foda, e ele é gestor hoje. Cara, fica super feliz. Pra mim, fura bolha. Pra mim, e consegue ser exceção. Mas é que lá que não tem que te lembra. Pra mim, consegue mudar a realidade, inclusive, né, de ser, sei lá, primeiro de família, na fase que ela. Só que nunca pode esquecer nunca, mas ele carrega, ele é exceção. Por isso que tem cuidado e um certo fastio algumas histórias de superação. Para mostrar mensagem que você está tentando passar. Exemplo, gosto limpo de falar. Não, então, né, coisa que pessoas, coisa que mídia tá vendo. Qualquer alguém que está na favela, tá consegue sair para estudar, para fazer faculdade, para fazer estágio, não sei o quê, e bata avança, e entra numa boa empresa. Uma mensagem real que devia ser aquela. Mensagem real é no mês de um governo que tá investe no sistema de educação, de saúde, de tudo alguém. O caminho se passa, te afronta para conseguir fim do liceu. Para você passar afronta, para conseguir entrar numa universidade. Ou tem que escolher entre um ou que outro. Também um colega de meu que era lá de computação, não estava numa aula que era computação e sociedade, não tá achando super chato. Hoje é uma aula que não tá, né, amar fazer, com certeza. Manda lembra-me flama, mas estava, me tinha que largar a faculdade para mode, e tinha mulher com filho, enfim, preto, então chuta, mas devia ser de Zona Norte, e eu tive que largar para mode, essa tá trabalhava, e dormi, tá dirige na ponte. Você tem que entender que dorme para mode para a discoteca, e que dorme para mode para samba, e dorme para mode, você tá trabalhando dia, trabalha noite, ainda para fazer faculdade e que você consegue. E ele que tem como falar, não se para trabalho, não se estuda, para mãe tem que sustentar essa cabeça. Também, um que era uma amiga de meu, cara, tinha uma admiração para essa pessoa, era estuda para o trabalho, até que eu consegui mais, e tive que largar a escola também. Você tá entendendo? Então, mora que a mim, não pode falar, mas daí, se busca fim da faculdade, para mim, busca crepa, a mim, finda, consegui um trabalho, ele super campeão. Você entende? Não, além de idiota, esse eu não sou. Você entende? Então, sim, é tão importante. Reconhece privilégios que você tem, abre espaço para outras pessoas também conseguir. Se você tem como dar aquele acesso, mínimo que seja, nem que um pagamento que você faz, compra entre uma loja grande ou uma pessoa empreendedora, né, que é mini empreendedora e tal, dá oportunidade para quem é que mexe mais. E acho que é uma coisa também tão importante que é respeita a história de alguém. Respeita a caminhada de aquele outro alguém. Respeita a história de quem é que teve que estudar com o trabalho ao mesmo tempo e alimenta menino, e que teve que quando para acabar tratando com uma pessoa que crê, fracassa não tem que ter respeito à história e lugar de cada quem, e sabe que é nos lugar também, para não mais a boca, a hora que não tem que estar mais a boca, né, famoso lugar de fala. E é isso, então, Cris conta minha história, né, de minha despertar, para morrer sim, minha vida, até sair de Cabo Verde, minha vida era depois que vim para o Brasil, abre, expande a cabeça, quando tive necessidade de expandir, se me fala de ter consciência de qualquer lugar que está pondo, qualquer lugar que é de meu lugar é onde quiser, e de saber, mas tem que estar combate injustiças quando é necessário, até mesmo para poder acessar aquele lugar, para conseguir chegar no seu lugar, para obviamente que tem seu privilégio, e sim também fazer esforço, e sim também fazer de tudo para furar bolha, para falar assim, cada hipótese de ficar nesse lugar ali que nós queremos tá aceita, não tá bem para aquele porta lá que está aberto, se estiver aberto, não tá romba aquele porta lá. E é cansativo toda hora, você tem que te reafirma isso, mas é cansativo justamente para morrer, não sabe, manca ter um privilégio se uma pessoa branca tem. É isso, meninas, não espera, mas foi sentir o apanhoso. Beijo grande, te digo 2 semanas.